Eu peço que os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 1 ao 10. Carta de Paulo aos Gálatas, do verso 1, do 1 ao 5, desculpem. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dado glória para todo sempre. Amém. Esse texto de Gálatas, ele é um texto muito curto, eu não quero lê-lo mais à frente, mas eu acho que nós vamos iniciar essa carta dentro desses 5 primeiros versículos, que é a composição dessa carta como uma forma introdutória. E é fundamental nós refletirmos sobre uma relação que acontece no meio dessa carta. Nós vamos discorrê-la aí nos próximos dias, provavelmente nos domingos, que é uma relação de conflito. Então, todas as vezes que pensamos sobre conflito, nós sempre pensamos de forma pejorativa, como algo negativo. O conflito é algo desagradável, que ninguém quer se envolver em conflito nenhum. Eu não quero jamais ter um problema com ninguém, só que nós não conseguimos evitar os conflitos da vida. Com as pessoas que nós mais amamos, às vezes nós temos mais conflitos ainda, porque convivemos diariamente com eles ou com elas, e dentro disso, desse relacionamento, nós estamos o tempo inteiro com choque de ideias, choque de informações, choque de criação, entre outras coisas, e nós estamos ali, e de repente você adere a um novo movimento, pode ser evangélico, não evangélico, não sei, e aí você traz outros padrões, paradigmas para dentro de um relacionamento e surgem novos conflitos. Então, sempre vai existir um conflito da vida. O problema é como nós vamos lidar com os conflitos. Ou o que o conflito vai fazer com que você passe a se tornar. Porque o conflito, ele vai identificar alguma coisa em você. O conflito, ele vai fazer com que você se mostre de alguma forma. E dentro do conflito, você vai dizer, às vezes, quem na verdade você é. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que sabe pensar antes de falar, uma pessoa que não pensa para falar, uma pessoa que a circunstância te faz vomitar tudo aquilo que você vem segurando, talvez uns 6 anos aí, lembrando de coisas do passado, você vai se identificar. Ou seja, a sua identidade vai aparecer diante de um conflito. Então, nem sempre o conflito ele é tão ruim assim, porque ele tem o viés positivo de nós conseguirmos identificar a pessoa. E dentro de uma comunidade, os conflitos também, eles são identitários, porque ele vai manifestar quem são as pessoas que creem de determinadas formas. Aqui nós temos diversas pessoas que vieram de diversos lugares, com identidades diferentes, de tradições religiosas diferentes, e aí quando a gente traz e senta todo mundo junto, diante de uma conversa, de uma pregação, coisa desse tipo, você vai dizer, esse irmão aí, ele não se identifica com o que eu penso. Esse irmão aí não concorda comigo, e eu acho que ele quis deixar bem claro que ele não concorda comigo. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos conviver juntos, já que não pensamos nas coisas simples da mesma forma. Nós podemos evitar conflito mesmo nos conhecendo. Mesmo sabendo que pensamos de forma diferente. Ou não podemos conviver com conflito. Toda vez que nós conflitarmos uns com os outros, nós temos que nos separar. Não, pastor, agora eu não concordo mais com o senhor, estou indo embora. Não, pastor, eu aprendi na igreja lá que vocês precisam dar mais ênfase ao Espírito Santo e deixar aí um irmão se levantar e falar o que ele quiser, então não concordo mais com essa igreja, vocês estão fora da visão, estou indo embora. É melhor a gente sentar, esperar essa nova informação que você recebeu de algum lugar, vamos ver como é que ela vai funcionar, como é que ela vai se manifestar, por que nós aderimos à nossa identidade, por que nós pensamos diferente de outras igrejas, vamos dialogar, e aí você adere à sua identidade.
E aí você se manifesta diante disso, e nós não precisamos, você não precisa sair daqui ou não conversar mais com ninguém por causa disso. Você precisa simplesmente entender que o Espírito Santo age da forma que ele quiser, em diversas comunidades, de diversas formas. E dentro dessa igreja que nós estamos aqui falando, ou dessas igrejas, porque é igrejas das galáxias, não, da galáxia, né? Não são galáxias, desculpem, das galáxias, várias igrejas, né? Elas têm uma ideia que nós temos aqui em mãos uma carta circular, que tem vários problemas, e várias igrejas, não é uma comunidade só. É importante também nós sabermos que as igrejas do cristianismo primitivo, elas não eram como nós aqui. Nós não tínhamos 100, 200 pessoas ouvindo uma mensagem, nós tínhamos um grupo pequeno de famílias reunido dentro de uma casa. Essas eram as comunidades. Então, a pessoa que tinha uma carta recebida do apóstolo, ela pegava a carta, lia, essa carta ia para outra igreja mais próxima, que é essa região da Galácia. É fundamental você compreender isso, porque nós não tínhamos essa perspectiva que temos hoje diante de uma Bíblia para todo mundo, um escrito para todo mundo, e todo mundo conhecendo tudo com a facilidade de um simples clique. Um tablet, um celular, é tudo muito fácil. Nessa época não tinha. Você tinha que ter uma pessoa para ler, você tinha que ter uma pessoa para escrever, que às vezes tinha que pagar para elas lerem e escrever. Era muito mais complexo. Mas diante de tudo isso, como tudo que tem no mundo, tem pessoa, tem falatório, tem conversas, nós tínhamos um problema, que essas pessoas mesmo, diante de uma igreja pequena, formada pelo apóstolo Paulo, vai visitar alguns camaradas lá e chegam assim e falam, quer saber, esse Paulo aí não tem nada de apóstolo. Esse Paulo aí criou um evangelho muito diferente dessa perspectiva cristã, ou talvez de uma influência judaica que se tinha, que eles estavam diante desse conflito. Porque todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando pregava, ele ia numa sinagoga pregar. Ele não pregava na rua, simplesmente. O apóstolo Paulo saía pregando na rua, fazendo culto ao ar livre. Isso aqui é de 100 anos para cá. Naquela época, se entrava na sinagoga e se pregava e se disputava dentro da sinagoga. E às vezes ele continuava no culto na sinagoga, sendo cristãos e judeus, todo mundo junto. Aí você fala, irmão, você está com problema, né? Não estou com problema, meus irmãos, é o que a palavra de Deus diz. Porque nós começamos a perceber isso. Os problemas vão ser de identidades, vão criar o cisma, provavelmente depois que os cristãos são expulsos da sinagoga. Mas aqui eles estão convivendo juntos, com os problemas, com dificuldades, com pensamentos, porque ainda não está desenvolvido qual é a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Se há um Messias mesmo, se não há um Messias, se Jesus Cristo é o Messias, ainda está se pregando isso, as pessoas estão recebendo isso. E aí o camarada chega para dizer para Paulo, e dizer assim, Paulo, você não é apóstolo. Então ele está se defendendo no início da carta, dizendo assim, olha, eu sou Paulo, quem está escrevendo para vocês, o apóstolo. Essa questão, ela é indispensável, nós percebemos, porque ele está defendendo o seu apostolado. Ele não está dizendo que é apóstolo para dizer assim, olha, você está sabendo com quem você está falando? Não é questão de autoridade, de dizer que é maior, que é mais poderoso, que faz as pessoas esquecerem do que eram, dos vícios, ora, e da amnésia, não é isso aqui não. Aqui a questão é outra, o que ele está dizendo é que ele tem autoridade para falar com essa igreja, que Deus enviou ele para pregar às pessoas e dar a elas o conhecimento de Deus. Ele não é alguém que foi constituído de forma humana, ele é alguém que é capacitado por Deus e enviado para constituir a igreja de Cristo, ou para edificar a igreja de Cristo. Mas existe um grupo que se instala nessas igrejas e começam a difamar Paulo, difamar o apostolado de Paulo, e dizer que ele não é esse apóstolo aí não. Ele não tem autoridade para fazer isso não. Ele está trazendo para si uma autoridade falsa. Porque, na verdade, quem é o apóstolo? É Pedro, é Tiago. São esses daí, Paulo não. Então, ele começa a dizer isso, por quê? Porque apóstolo tem muito mais um sentido missionário, de ser enviado para pregar o evangelho, do que simplesmente uma autoridade que vai para além do que todos os pastores são. Ele quer dizer, olha, Deus me enviou. Eu não fui enviado da parte de homens. Porque existia um problema lá, provavelmente, que Paulo passou 15 dias com Pedro, conversando. E aí eles vão dizer assim, foi Pedro que enviou ele.
Ele não tem autoridade não, quem tem autoridade é Pedro. Ele está dizendo, olha, eu não tenho autoridade nenhuma, eu não sou apóstolo da parte de homens. O que ele está dizendo? Que não foi o homem que enviou ele. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, Renato, mas se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a igreja estava orando, e Deus tomou os irmãos lá, por meio de profecias, e revelou para eles que tinha que enviar Paulo e Barnabé. E aí eles imporam as mãos sobre Paulo e Barnabé, e eles saíram para a missão. Aí você vem dizer para mim que ele não foi enviado por homens? Sendo que eles foram enviados à missão por homens. Ele está dizendo, não, foi os homens que talvez me enviaram, mas o meu chamado vem da parte de Deus. Não de homens. Mas por conta de que ele vai dizer, por Jesus Cristo. O que é indispensável, meus irmãos, nós pensarmos, e aqui eu posso abrir um parênteses e atualizar isso aqui rápido. Se nós formos pensar nessa questão de chamado, as pessoas perderam essa identidade. Alguém vai dizer assim, não foi, Antônio Carlos, foi o pastor que viu a oportunidade, que você sabia falar bem, falou, não, põe Antônio Carlos. Não, a convicção de que Deus nos chamou foi perdida. E aí a gente passa a trocar o chamado por qualquer coisa. E aí as coisas da vida são mais importantes do que aquele que nos chamou. A capacidade dada por Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus fica de lado, porque os conflitos nos fizeram parar. Disseram que eu não tinha chamado. Mas quem foi que disse? Foi Deus, meu irmão? A pergunta a ser feita para nós é que se o nosso chamado, aquilo que Deus fez para nós, aquilo que Deus nos comissionou para fazer, tem estado de pé ou de lado por conta dos comentários das pessoas. Por conta daquilo que as pessoas falam de nós, por conta de que talvez as pessoas não se identificam com a nossa forma de raciocínio, porque talvez eu sou pentecostal demais e o outro é mais tradicional demais, grita menos do que eu. Aonde é que está a convicção de dizer assim, não importa, eu estou continuando seguindo, se as pessoas não gostam, eu estou orando a Deus para que elas me suportem, para que eu seja pelo menos um canal de bênção para alcançar essas pessoas. Mas aonde é que está essa nossa convicção de dizer assim, olha, eu fui chamado por Deus, e não importa se aqui, para onde eu for, para onde você vá, eu vou continuar sendo usado por Deus, dentro da convicção que eu tenho que Deus me chamou, dentro da certeza para dizer assim, olha, Deus me chamou, meu irmão, ou não chamou não? Ou você ainda está naquela que nós conversávamos ontem com o Anderson, e a gente contando de experiências que nós tivemos, e aí a gente fica naquela, porque agora a gente se denomina mais racional, né? E aí você fala assim, mas será que aquilo lá foi Deus mesmo que fez? Será que aquelas experiências sobrenaturais foi ação do Espírito Santo mesmo? E parece que a gente põe em xeque o nosso chamado e diz assim, será que aquele chamado lá foi Deus mesmo ou foi coisa da minha cabeça? Será que não vivi um emocionalismo? Será que o pastor que pregou não me conduziu a algo e eu deduzi que era um chamado e de repente os conflitos da igreja me fizeram ver que na verdade não era bem isso aí não? Então eu preciso ter certeza dessas coisas, e o Paulo está dizendo que tinha. E ele vai um pouco mais além, porque ele vai dizer, olha, eu fui chamado por homem, mas por Jesus Cristo. E ele já identifica Cristo como Messias, que o Messias é ungido, esse ungido que capacita ele a ser enviado. Não é um ungidão não, porque eu tenho mais unção do que outro, não, é porque eu vou na unção do santo, que é o que o João diz lá na carta. Então é como que o Senhor me comissionasse, ou me capacitasse para ser enviado, ou cumprir o chamado. É isso que ele está dizendo aqui. Não é homem, não é capacidade humana, não é intelecto racional, não é a minha habilidade ou destreza na fala, o que quer que seja, mas é poder de Deus. É aquilo que é unção, que é sobrenatural. Então, se a gente separar o chamado do sobrenatural, vai ficar estranho. Vai dar palestra que é melhor. Né? Fazer o povo rir, vamos dar stand-up, né? Que fica melhor.
Porque se a nossa capacidade de convencer as pessoas para se render a Cristo estiver limitada na nossa capacidade, não convence ninguém. A gente fala e permite ou pede a Deus, pelo amor de Deus, que a palavra entre no coração de todos nós. E que por intermédio dela a gente possa dizer assim, olha, eu me lembro que eu fui chamado um dia. E que hoje o meu chamado foi deixado de canto. Mas eu preciso que o Senhor me dê convicção. Eu preciso que o Senhor traga de volta, quem sabe, a convicção. Eu preciso que o ungido, que é Cristo, o Messias, na verdade a tradução do grego é Cristo, ele faça de verdade com que essa chama reacenda no meu coração. Porque, meu irmão, o chamado não é tão simples assim como as pessoas pensam que é. É conflitante. É frustrante, é cheio de conflito, e não é conflito com as pessoas, é conflito interno. A gente fica se questionando, porque nós vivemos num tempo de pragmatismo. Você tem que ver o resultado agora. Então era para você estar glorificando, por que não estão ainda? A gente fica assim, esperando na pregação, as coisas acontecerem, eu estou aqui ministrando louvor, e o povo está aqui, né? Eu não tenho chamado, não fui chamado para isso. Quando na verdade, meus irmãos, é Deus que vai determinar o momento, como o Antônio Carlos disse, que nós estamos semeando e que o fruto vai dar, e que a árvore vai frutificar. É Ele que vai determinar. Então a irmã cantou, regou, eu estou plantando, o outro que vem depois de mim rega, mas quem dá crescimento é Deus. Então quem dera ao Senhor hoje, dê crescimento para nós, meus irmãos. Quem dera ao Senhor hoje nos encha com o Espírito Santo, a fim de que qualquer conflito interno, conflito no lar, conflito dentro da igreja, venha a ser resolvido, e eu possa ter convicção do meu chamado, e dizer quem me chamou foi Jesus Cristo, não foi um meio que o pastor achou de me colocar lá não foi a ocasião não, foi Deus. Não importa para que não importa para que chamado que o importa é que Deus me chamou. Tem conflito, meu irmão? Nunca vai acabar o conflito. Nunca vai acabar o conflito. Mas nós não desfalecemos. Lembrei da minha irmã, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova em dia após dia. E que em nome de Jesus isso aconteça conosco. Ele dá sequência e ele vai dizer assim, olha, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui sempre é uma ligação com relação, Deus Pai, toda vez que cita Abba, Pai, é proximidade, é relacionamento, porque Deus sempre está relacionado com um Senhor distante. E aqui ele chama Deus de Pai, ele está dizendo, olha, esse Pai aqui que me chamou. E aí, meus irmãos, isso daqui, ele é muito mais, talvez, sei lá, romantizado, ou muito mais bonito, ou muito mais agradável, você dizer que um pai te chamou, do que você dizer que um Senhor te chamou. Dizer que um Senhor te chamou, você vai entender assim, olha, ele disse aqui, vem aqui, senta aqui, e faz o que eu estou te mandando. Agora, dizer que um pai te chamou, é você ser conduzido pelo relacionamento que um pai tem, e se olharmos com um paralelo ou um paradigma de Jesus Cristo e dizer assim, eu quero ir. Você não precisa ser obrigado, se você não cumprir o chamado, vai matar seu filho, vai bater o carro, vai capotar, vai perder o emprego. Não, de forma alguma, você se oferece, porque a relação com Cristo ela é tão perfeita, que você vai dizer assim, eu estou percebendo que Deus me capacitou para algo, e se o Senhor quiser eu faço, se o Senhor me der graça eu faço. Então vamos fazer um negócio, aquele joguinho que a gente faz, Deus fala com o Wagner, se o Wagner vier conversar comigo, é confirmação, aí o Wagner, irmão, vem aqui, eu quero conversar com você, não, agora tem que falar com o pastor também, fala com o pastor, não importa o que você vai criar, não importa o que você vai inventar, o novelo de lã, não interessa, o interessa é que Deus está esperando a nossa voluntariedade, porque o voluntário se apresenta no relacionamento.
O voluntário se apresenta a partir da relação. Você está vendo que a pessoa está precisando e você se prontifica. Eu tenho capacidade, eu sei fazer, então você faz para mim. Está vendo que o cara não sabe, o cara está lá batendo cabeça e você está ali do lado assim. Se não pedir, não faço. Se não me der o título, não faço. Se não, não faço. Se oferece, meu irmão. Se oferece. Porque a capacidade está toda aí. Tudo aquilo que a Bíblia vai dizer, ou chamar de dons do Espírito, pensando basicamente, assim, de forma bem superficial, o Espírito Santo está aí dentro, é Ele que manifesta o dom. Então, qualquer dom que Ele queira, Ele pode manifestar. Se a gente falar de dons naturais, você vai dizer que Ele pode potencializar por meio do Espírito Santo. Mas qualquer dom Ele pode usar, ou fazer você exercer. Agora, o problema é que nós já sabemos, né? Eu acho que as coisas vão ficando claras para a gente. E a gente começa a saber, e na verdade a gente tenta fingir que não sabe. Será que é mesmo? E a gente fica, igual a palavra que o Wagner fala, se sabotando, fingindo que não sabe. Então, pensando nessa relação de que Jesus ressuscitou dos mortos, eu acho que hoje é um dia propício para falar disso, né? E eu penso que o apóstolo Paulo está aqui evidenciando um problema que se tem dentro da carta aos Gálatas, que provavelmente a ressurreição ela é algo que não é tão importante assim, já que a gente precisa ter a relação com a lei, principalmente circuncisão e as leis, que era a forma de identificar o judeu nessa época. Então, ele começa a dizer assim, olha, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas essa palavra não pode estar aqui por estar aqui. Ela tem que ter uma finalidade de estar aqui. Então, a finalidade provavelmente é identificar esse chamado por meio da ressurreição. Porque não haveria relação entre Jesus e eu ou você, ou aquela capacidade do ungido, ou a potencialização do seu chamado, dos seus dons, se não houvesse ressurreição. Se não houvesse Cristo. Como é que você se manifestaria, como é que Deus iria manifestar a graça de Deus na sua vida sem Jesus Cristo? Não teria relação, nós teríamos que estar distante. E a ressurreição é algo indispensável para o cristão. É o exercício da nossa fé, falar de ressurreição, porque você está falando de alguma pessoa que morreu, e ressuscitou, e ela ressuscitou com o corpo físico perfeito, está sentado à destra de Deus, e aí ele não é um ser imaterial, ele não morreu, o corpo decompôs e subiu para os céus, aí fica fácil, não precisa duvidar tanto. Agora ele teve um corpo perfeito e foi levado ao céu com esse corpo aqui que comeu peixe. Aí que a gente tem alguns problemas sistemáticos para resolver, mas diante da nossa fé não precisa ter problema. A gente só precisa exercitá-la e saber que Ele ressuscitou para quê? Para que você tivesse vida. Ele ressuscitou para quê? Para que nós voltássemos a ter essa relação com Cristo, com Deus, para que não tivesse essa mediação que eles criam por meio de uma identidade judaica. Então você tira isso de lado, ou isso fica de forma secundária, e o que é primordial é a ressurreição. O que é primordial e indispensável, que talvez nós estamos num feriado de 3 dias e talvez a gente nem falou disso. E aí por que não falou? Irmão, na verdade eles criaram isso porque é comércio. Não importa o que é comércio, a gente cria um meio para falar de Cristo, da Páscoa, da ressurreição. Dá um jeitinho. E vamos falar disso. Para quê? Para as pessoas lembrarem. E Cristo ressuscitou, meu irmão. E Cristo não ressuscitou porque Ele quis, não. Ele ressuscitou por causa de você. Por causa de mim. Para nos dar vida. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma relação. Ele ressuscitou para pudesse estar vivo em nós. Ele ressuscitou para que pudéssemos nos ligar uns aos outros. Porque Ele não é só mediador entre Deus e o homem, é entre Deus, o homem e entre os homens. Quando temos conflitos de identidade, quando temos conflitos e problemas, quem é o mediador que nós buscamos? Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda a conseguir perdoar, a conseguir pedir perdão, a conseguir estar de volta na comunidade. É Ele que media, e não
as nossas identidades de vestuário, a nossa identidade de identidade pentecostal, as nossas identidades com manifestações extraterrestres, nada disso. As nossas identidades, elas só começam a fazer sentido quando nós nos identificamos com Cristo. Quando o caráter de Cristo, a luz do rosto santo de Cristo começa a resplandecer em nós. Aí as coisas começam a fazer sentido. Na sequência do texto, a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 2 o seguinte: e todos os irmãos que estão na Galácia, que estão comigo, as igrejas da Galácia. Eu acho aqui, você vai dizer assim, meu irmão, parece que esse é um texto que, um versículo totalmente sem fundamento, né? O apóstolo Paulo disse, olha, eu estou aqui na Galácia e tenho os irmãos comigo, e a gente está mandando aqui uma saudação para vocês. Passou uma ligação, né? Ô Fernando, estou aqui com o Wagner e tal, Deus abençoe, sem importância alguma. Eu vejo uma importância nesse texto, que a gente percebe uma pessoa com a capacidade do apóstolo Paulo, que não fazia a obra sozinho. A gente vai ver solto, sempre, Paulo, apóstolo, Paulo, Silas. Mas se você for ler um pouquinho mais, de forma mais detida, você vai ver que ele tinha uma série de companheiros. Ele tinha uma série de cooperadores. Ele tinha uma série de pessoas que acompanhavam ele. Ele tinha pessoas, é claro, você vai dizer, mas no final ficou só o médico. Mas na sua jornada missionária, ele tinha, entre outras pessoas, Demas, Tíquico, Onesíforo, uma série de outros, Filemão, um monte, Timóteo, Tito, você pode citar e achar Demas, entre outros lá, o Apolo, você vai citar uma série de cooperadores com o apóstolo Paulo. E aí a gente entende que dentro dessa perspectiva de chamado e dentro do cumprimento do nosso chamado, a gente precisa das pessoas cooperando com a gente. A gente precisa das pessoas ombreando a gente, porque quanto mais cooperação a gente tem, mais pessoas a gente alcança. Quanto mais pessoas estiverem ao nosso lado, quanto mais pessoas a gente conseguir levar com a nossa capacidade de influência para perto de Cristo, mais pessoas são alcançadas pelo amor de Cristo, pela intercessão, pelo cuidado, pelo alimento, por que quer que seja. Mas se não tiver cooperadores, você não vai brilhar sozinho, meu irmão. Você não vai aparecer sozinho, precisa ter pessoas por trás de você. Precisa ter uma mulher, precisa ter filhos, precisa ter família, precisa ter comunidade. Precisa ter um corpo de irmãos que decidiram orar por você, que decidiram não abandonar você, que viram que você está triste, mas vão lá e falam, olha, percebi que você não está bem. São cooperadores. E como é que está a nossa cooperação? É indispensável você refletir. Não tem como a gente deixar lá para o Paulo lá atrás. Tem que aplicar a palavra para nós. Como é que anda a nossa cooperação? Não, eu não tenho chamado para pregar. Tudo bem, mas o que você faz para contribuir com os que pregam? Qual é o nosso meio facilitador para que a palavra seja praticada no meio da igreja? Então tudo isso faz parte desse todos os irmãos que estão comigo. Será que se nós pudéssemos aqui hoje, assim, meu irmão, vou fazer uma ilustração, o pastor está aqui, sabe que a gente não tem problema. Será que se a gente pudesse falar para o pastor assim, pastor, vem aqui e faz uma chamada de quem são os seus cooperadores? Será que eu me levantasse e falasse assim, eu sou cooperador do pastor Fernando? Ele ia falar assim, senta aí, Renato, que você está cooperando coisa nenhuma. Será que se eu me identificasse, o pastor ia dizer, concordo, Renato, fica de pé, porque a gente tá na lida junto? Ou será que a gente ia dizer assim, não está cooperando não? Aqui na igreja? Ele diz que é daqui, mas... Esses dias eu falei para o pastor, o dia que eu for pregar de novo, eu vou me apresentar, porque tem muita gente que eu não conheço. Aí ele falou, aí a gente deu risada, né? Aí eu falei, mas cadê os irmãos que a gente conhece? Ele falou, não sei.
Ou não sei. Eles estão por aí, só não estão no culto. Então, qual que é as perspectivas nossas? Qual que é a cooperação nossa? Você vai dizer, irmão, cooperar na obra e estar no culto é também. É claro que ela é mais para fora das quatro paredes, mas ela é também. Porque aqui nos relacionamos. Aqui estamos perto uns dos outros. Aqui nós sabemos das nossas dificuldades. É aqui que nós nos encontramos, com conflitos ou sem conflitos. Porque sempre vai ter conflito. A graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por todos nós. O qual se deu a si mesmo por todos os nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A graça e a paz é exatamente isso que nós falamos de ressurreição. Meus irmãos, todas as vezes que a gente olha para essa palavra graça, a gente não pode entender que é de graça. Graça não é de graça. A graça foi algo que custou um altíssimo preço. E não é porque a gente tem aquela definição básica de que é um favor imerecido, que nós olhamos e falamos assim, não, eu não mereço, mas está valendo, né? Não, foi alguém que prestou um serviço para nós. Um serviço que custou muito. Um sofrimento que não foi um sofrimento momentâneo, de talvez 4 ou 6 horas pendurado numa cruz. Foi um sofrimento que foi ser capaz de abrir mão do seu status de Deus e se humilhar e tomar forma de servo. Uma limitação momentânea dentro de um período longo para poder redimir eu e você. Para poder oferecer ou ofertar para nós essa graça que traz-nos de volta a reconciliação com Deus. Custou alto preço. E não é preço de prata e nem ouro, mas do precioso sangue de Jesus. O sangue que purifica-nos de todo pecado. Algo que vai para além da nossa imaginação. Que se todas as vezes que nós olhássemos para essa palavra graça, nós tivéssemos a dimensão dela, nós nunca passaríamos por ela batido numa leitura do texto. Nós nunca leríamos ela sem dar uma parada e falar assim, o que o Senhor Jesus fez por mim? O que o Senhor Jesus fez por meio da sua graça e continua fazendo. E eu olho para a graça e digo, é graça, a graça e a paz e a graça, e graça para todo mundo, e fica assim. A gente se acostuma com a palavra, mas não acostume com o sacrifício que Jesus fez por nós. Não se acostume. Olhe para isso e diga assim, é essa graça que me deu paz com Deus. Porque nós éramos por natureza inimigos de Deus. Mas o Senhor Jesus, por meio dessa graça, nos fez amigos de Deus. Não são pessoas que talvez se tornaram um mito, como Abraão, que foi tido como um amigo de Deus. Não, hoje pessoas comuns como eu e você, pode dizer que é amigo de Deus. Pode dizer que o Senhor fala conosco. Pode dizer que nós falamos com Deus. Talvez Ele não atenda todas as nossas vontades, e graças a Deus por isso. Mas Ele nos ouve. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele segura a nossa mão quando nós caímos, Ele está pronto a te pôr de pé, Ele está pronto a te consolar no momento de conflito, no momento de tristeza, em qualquer ocasião. O Senhor Jesus está lá, pronto para ser o seu amigo, quando não tiver mais amigo, porque há um amigo mais chegado do que o irmão. E esse amigo não são pessoas que conhecemos na vida, é Cristo. Ele é mais chegado do que o irmão. Então eu não posso dispensar a graça de Deus. E eu não posso permitir, como o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Coríntios, eu não posso permitir que essa graça seja vã. E aí agora, olhar a graça como algo vão ou desprezível, é olhar a graça como algo que precisa fazer efeito em mim e alcançar pessoas. A graça de Deus precisa produzir algo nas pessoas. Aí a gente troca a graça por a manifestação de Deus na cruz do Calvário e coloca ela como poder de Deus.
como aquilo que manifesta o contristamento, se existe esse tipo de palavra, o quebrantamento nas pessoas, para que as pessoas, quando ouvirem, Deus chamou, a pessoa possa dizer assim: graças a Deus por isso. Jesus morreu por você, graças a Deus por isso. Jesus te ama, vamos dobrar o joelho, vamos orar, eu vou orar mesmo, porque se não fosse Jesus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse Deus me cercando durante a vida, aonde eu estaria? Não fosse Deus às vezes nos encurralando, Deus nos conduzindo e a gente achando que está no controle da situação quando não estava, nunca esteve. E o Senhor Jesus nos põe aqui, diante de uma comunidade com pessoas cheias de defeito que nem eu, vocês não têm defeito que nem eu, para a gente comungar. Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela é suficiente para gerar paz nas nossas vidas, paz nos nossos relacionamentos, que a graça de Deus seja abundante no seu lar, na relação com seus filhos, com o seu marido, dentro da nossa família, e que ela transborde para a nossa comunidade, e que essa graça, quando chegar aqui dos nossos relacionamentos, transborde para as pessoas que estão chegando, que nós vamos alcançar, porque ela é o poder de Deus. É o meio pelo qual nós demonstramos que Deus está atualizando a sua obra nas nossas vidas, não ficou lá no passado, está presente aqui, está presente de forma ativa, e não de forma passiva, porque Deus continua trabalhando na igreja, e por meio da igreja. Mas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui a gente pode olhar essa diferença, que lá em cima ele chama de Jesus somente de Cristo, e agora ele coloca Jesus como Senhor Jesus Cristo. E se a gente for fazer menção dessa humilhação e exaltação, você vai perceber que aqui ele ganha o título de Senhor. Jesus lá era o Jesus o Cristo, o ungido e enviado, e agora Deus o transforma em Cristo. Desculpem, em Senhor, que é o Kyrios, o Deus que está acima de todos. É como que se Deus falasse assim: meu filho, você foi lá e fez tudo aquilo que eu mandei, tá bom, então eu vou me levantar e senta aqui, porque você é Senhor. E parece que eu vejo o apóstolo Paulo com um imaginário de Filipenses capítulo 2, por trás desse texto, olhando e dizendo assim: olha, aquele que foi capaz de ser obediente até a morte, e morte de cruz, o Senhor fará dele o quê? Senhor dos senhores, que um dia todo joelho se dobrará. Então ele já está com a imagem de Jesus aqui, ressuscitado, exaltado. O Senhor Jesus Cristo não é mais o Senhor, o título já está aqui, o Senhor já o exaltou. Ele foi ressuscitado e agora ele está onde? À destra de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Por isso que o Salmo vai dizer que é a destra de Deus, que talvez fazemos proeza, é a destra de Deus. Por quê? Porque Jesus está à destra. A destra desse lado, né? A destra de você está aqui, né? Está à destra de Deus, a mão direita. Então é por meio disso que nós podemos entender que Jesus não está lá morto. Ah, mas ele ressuscitou e está aqui. Não, ele ressuscitou e está lá, exaltado. Está lá para quê? Ele tem uma função. Ele é o nosso sumo sacerdote. Intercede por mim e por você diariamente, ou em todo momento. E isso para quê? Para que eu e você seja capaz de se relacionar com Cristo. Para que eu e você seja capaz de ter um chamado assim. Aí parece que a gente olha para o apóstolo Paulo, e ele, quando começou falando de apostolado, ele parece que traz um fio condutor, dizendo assim: olha, o meu chamado é parecido com o de Cristo. Não está escrito aqui. Porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é entregar a vida, ele sabe o que é abrir mão disso. Talvez, e com toda certeza, não para ter um lugar exaltado, mas para cumprir o chamado. Porque na sequência do texto ele vai dizer assim: ó, o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? O qual se deu a si mesmo. Se deu. Ele disse assim: Senhor, eu quero fazer isso. Eu sou capaz de me entregar por eles. E eu tenho que bater em mim mesmo, porque é impossível a gente ser capaz
de se doar, senão por meio da graça de Cristo. Nós vivemos numa geração que a nossa maior perversidade é o egoísmo. E nós não somos capazes de nos dar, porque se nós vamos nos dar, nós vamos ter que abrir mão da gente. Para poder, que seja num momento, que seja numa tarde, olha, hoje eu não vou passear, eu vou ficar com aquela pessoa, eu vou visitar, não vou visitar, porque eu sou filho de Deus e eu vou passear, e Deus que lá, vá lá e intervenha na vida daquela pessoa. Cada um com seus problemas, né? Eu acho que um cuidado que a gente precisa passar a ter, é pensar assim, não, você tem coragem de se dar a si mesmo? Por falar que não tem problema. Não tem problema. Talvez nós vamos diante de Deus hoje e dizer, Senhor, eu não tenho essa capacidade. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me capacitou, mas eu não consigo me doar. Eu não consigo abrir mão de mim para cuidar de outro. Eu não consigo olhar para as minhas coisas da vida e olhar para o outro também. Eu tenho que olhar só para a minha. Eu tenho que olhar só para os meus problemas. Eu tenho que olhar só para os meus filhos. Eu tenho que olhar só para a minha família. Eu não posso olhar mais para ninguém. Já tem problema demais. Eu vou arrumar problema dos outros ainda? Fala aí, Fernando. Então, essas dificuldades que nós temos, não é o que Jesus tinha. Jesus foi voluntário. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus foi capaz de não relutando. Ele não foi como um filho reclamando, tá bom, né, pai? Pelo amor de Deus. O meu com 7 anos já está nesse tá bom. Tem hora que eu até ameaço pegar ele, mas fica nesse tá bom, né, pai? Eu vou, né? Jesus não foi assim para a cruz. Jesus não foi relutando. Deus não disse para Jesus, se você não for, tiro todos os seus poderes. Se você não for, vai perder a eternidade. Se você não for, não tem trono do meu lado mais não. Não rege nunca mais as nações. É impossível fazer isso com Jesus. Era impossível. É impossível. Porque essas coisas é inerente da natureza de Deus. Não tem como tirar. Então, se você olhar para isso, você vê tudo isso e Deus se doando por você. Deus se dando por você. Sem precisar, sem querer nada em troca, sem procurar nada, só para se relacionar com você. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia de todos nós, para que nós venhamos um dia ser capazes de se doar por pessoas. Ser capaz de cuidar de uma pessoa. Se você cuidar de uma, com 200 pessoas, sei lá, quase 200 pessoas que nós temos aqui, seriam mais 200 cuidadas. Se eu tivesse capacidade de cuidar ou de me dar, talvez eu cuidaria de um, você de outro, e assim sucessivamente. Mas como é que está a nossa capacidade de doação, da vida, de tempo, de momentos, de conhecimento? Onde é que parou isso? Ou por que é que parou? Hoje nós temos problemas familiares porque o pai não é capaz de se doar para o filho. A mãe não é capaz de se doar para o filho. Não, tem dinheiro, paga aí alguém aí, a pessoa olha ela e fica aí mesmo, que eu tenho mais o que fazer. A gente não tem mais isso porque tudo parece que rouba o nosso interesse. Menos as coisas importantes da vida. Menos a capacidade de se doar. Não, eu tenho mais o que fazer, falar no meu celular do que ficar com meu filho. E tem babá aí para cuidar dele, já tem que dar atenção. Meus irmãos, que o Senhor Jesus, em nome de Jesus, cuide de todos nós, meus irmãos. Não estou apontando o dedo para ninguém, estou dizendo que nós estamos dentro desse problema. Nós vivemos isso diariamente. E quem dera os nossos problemas seriam menores se nós fôssemos capazes de se doar por pessoas, para pessoas, começando dentro dos nossos lares. Começando dentro da nossa família, seria mais fácil quando você amasse alguém fora da sua família, se dar para essa pessoa. Então, quem dera nessa noite, o Senhor desperte essa vontade de ser capaz de doar nosso tempo,
para que a graça de Deus alcance pessoas, e para que as pessoas possam dizer assim: eu sei que Cristo vive porque vive na sua vida. Eu sei que Cristo vive porque eu vejo a vida de Cristo em você. Eu sei que Cristo vive porque a identificação de Cristo em você é a mesma coisa. Eu vejo a manifestação de Deus por meio da igreja de Cristo. Mas parece que o nosso egoísmo e as nossas próprias vontades, que são cada dia mais alimentadas, elas deixaram de lado toda essa capacidade de doação. Então, que o Senhor Jesus nessa noite faça conosco, meus irmãos, uma renovação espiritual, se preciso for. Aquilo que nós deixamos de lado com o tempo, o Senhor Jesus traga de volta. O Senhor Jesus nos restaure. Meus irmãos, eu vejo tantas pessoas aqui que eu conheço há tanto tempo, que deixaram as coisas de lado, deixaram a capacidade que tinha, deixaram o dom que Deus deu, não enterraram o talento, porque essa é uma expressão, né, evangélica, mas está aí, está cheio de Deus, está pronto para ser usado, mas não quer mais. Que o Senhor Jesus, em nome de Jesus, acabe com isso hoje, meus irmãos. Não é pelo poder de nada, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, não é minha capacidade. Que Deus possa fazer isso, meu irmão. E que eu, olhando para esse texto, quando ele vai dizer assim: olha, o Senhor nos deu, o Senhor se deu por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, nós ofendemos a Deus diariamente. E o Senhor Jesus não vira as costas para nós. Nós vivemos um relacionamento com Deus de estar sempre devendo. Porque nós o entristecemos muito mais do que o alegramos. Se nós tirarmos a graça de lado, como é que seria? Dentro desse nosso relacionamento que o Senhor se deu por nossos pecados, se tirássemos isso, como seria o nosso relacionamento com Cristo? Mas o Senhor se deu por culpa dos nossos pecados. Esses dias eu passei na feira, que o Espírito Santo graças a Deus me segurou, porque tinha alguém lá na feira assim. Um dia eu vou encontrar com Adão e Eva, eu vou dar uma surra nele. Você que estava vendendo a feira, né? Mas falando assim com o outro da outra barraca. Aí eu passei, vou dar uma surra naquele Adão. Aí a mulher falou do outro lado: se você bater no Adão, eu vou bater na Eva também. Porque isso é culpa deles. Nós estamos aqui na feira, trabalhando por causa deles, porque não era para nós estar trabalhando agora. Aí eu fiquei assim, passei, eu falei: vou falar. Não. Peguei a sacolinha da feira e fui dando glória a Deus. Será que a culpa é do Adão e da Eva mesmo? Só deles? Será que na verdade não trabalharíamos se não tivesse pecado? Eu acredito que não. Eu acho que nós teríamos que trabalhar sim. Provavelmente. Mas a relação do pecado, mediante a Jesus Cristo, o continuar pecando já não adianta mais, não depende mais de Adão e Eva. Agora nós temos consciência e capacidade para dizer: Senhor, a culpa é minha. Não foi a mulher que o Senhor me deu, foi eu. A culpa é minha, não foi a igreja que eu estou inserido. A culpa é minha. Não foi a escola que eu estava que me conduziu ao erro. E parece que já tem uma ideinha que o apóstolo Paulo continua por trás, dizendo assim: para nos livrar do presente século mau. Parece que ele está dizendo assim: o Senhor Jesus morreu para os nossos pecados, para quê? Para tirar essa influência que o século mau tem de nos conduzir ao pecado, ou de nos fazer capaz de estar livre do pecado e não ser obrigado a responder instintivamente ao pecado. Eu sou capaz, como cristão cheio do Espírito Santo, de olhar para o pecado e raciocinar, e dizer: não vou pecar, ou não estou conseguindo não pecar, e Senhor Jesus me ajuda para eu não pecar. Mas antes disso, antes de Cristo, nós poderíamos reagir instintivamente. Mas pelo poder do Espírito Santo, por meio da graça de Deus e por meio do sacrifício de Jesus, eu posso dizer não a este presente século mau que nos rodeia. Essas influências de onde quer que você esteja, que te conduz a pecar, porque o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Imagina você errando e na contrapartida você pensando: poxa, se eu não fizesse isso, eu não precisava do perdão do pecado.
Se eu não tivesse essa conduta, o Senhor Jesus não precisava ter morrido por mim. E a gente nunca pesa, a gente sempre vai lá e diz, mas Jesus é de graça, né? Pela graça, e vamos pela graça. Meus irmãos, não podemos mais fazer isso. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e, Senhor, tem misericórdia de nós. Atende o nosso clamor. Nos faz ser melhores cristãos. Nos faz ser pessoas diferentes. Nos faz nos identificarmos com Cristo. E todas as vezes que nós vivemos a vida com dificuldades, a gente se apresente e diga, Senhor, sou eu pecador. Senhor, sou eu o mau caráter. Senhor, sou eu que há 30 e tantos anos continuo assim. Sou eu que não sou capaz de, quando a minha mulher fala isso, eu ficar quieto. Sou eu que não sou capaz de que a provocação do meu filho passe batido. Sou eu que não sou capaz. Não vamos justificar mais nada, não. Vamos dizer, o miserável somos nós mesmos. Que a hora que a gente reconhece, o Senhor Jesus nos ajuda. Mas ele tem razão, eu tenho razão. Eu também acho que você tem razão. Eu concordo que você tem razão. Mas, meus irmãos, se a gente orar, o Senhor Jesus entra com a graça e a razão fica para lá. E o amor se estabelece, a paz se estabelece e a gente tem um relacionamento melhor. Então, por meio da palavra de Deus, a gente pode compreender que o Senhor Jesus nos livra desse presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dado glória para todo o sempre. Amém. A palavra de Deus, ela deixa para nós, diante desses 5 versículos, de forma bem curta e objetiva, que o Senhor Jesus morreu por nós. Que o Senhor Jesus nos chamou. Mas Ele não te chamou e deixou você largado. O Senhor Jesus te chamou e te ungiu. Porque o Cristo é o Messias que está em você e você tem capacidade para tal. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E você não precisa continuar pecando. Você pode pecar cada vez menos. E que o Senhor Jesus nessa noite, por meio do seu Espírito Santo, meus irmãos, possa constranger você e eu a olhar para dentro de você e a ver, meus irmãos, o que é que nós temos aqui como igreja. Eu jamais, eu gosto de ofender tudo aquilo que nós vivemos quando nós estávamos em outro lugar. Mas quando eu olho para aquilo que nós vivemos aqui, quando eu olho para a comunhão que nós temos aqui, como eu olho para a liberdade que nós temos aqui, quando eu olho não para aquele sistema opressor, não para aquele sistema de disputa de pregação, não para aquilo que, olha, se você falar alguma coisa que eu não concordo, você fica 6 meses sem pregar. Quando você vê um relacionamento entre irmãos e pessoas em comum, que trocam informações, dentro de uma igreja, você fala assim, nós estamos deixando de lado essas coisas boas, e parece que aquilo que quando a gente chegou era tão maravilhoso, e os anos se passaram e parece que não é maravilhoso mais. E a gente começa a fazer o quê? Evidenciar os conflitos, evidenciar os problemas, evidenciar as diferenças. Mas que em nome de Jesus, meu irmão, que a graça de Deus, que há em Cristo Jesus, nos aproxime. Que a graça de Deus que há em Cristo Jesus e que age no corpo de Cristo, que atua fielmente, possa nos unir cada vez mais, e que você perceba a ação de Deus aqui neste lugar, todas as vezes que alguém sobe para pregar, na quinta, na escola bíblica, não importa, no culto na casa, Deus está presente na nossa comunidade, meu irmão, de forma ativa. Agora a gente precisa só perceber, e você precisa só achar o seu lugar no corpo de Cristo e deixar Deus te usar poderosamente.